Brenda foi a primeira a sugerir que tornassem as máquinas mais atraentes e o ambiente mais aconchegante, a fim de estimular a ressonância, que parecia estar ocorrendo entre os participantes e as máquinas. Jan começou a criar uma enorme quantidade de engenhosos dispositivos aleatórios mecânicos, ópticos e eletrônicos, um pêndulo oscilante, uma fonte que jorrava água, telas de computador que exibiam imagens cativantes trocadas ao acaso. Um RGE móvel passeava aleatoriamente de um lado para o outro sobre uma mesa, e a menina dos olhos, do laboratório da Pier, uma cascata mecânica aleatória. Em repouso, ela parecia um fliperama gigante preso à parede, um aparelho de 1,8 por 3 metros emoldurado e com 330 pinos. Quando era ativada, 9.000 bolas de isopor caíam sobre os pinos em um intervalo de apenas 12 minutos e iam se empilhando em um dos 19 compartimentos destinados a recolhê-los, produzindo com o tempo uma configuração semelhante a uma curva sino. Brenda colocou uma rã de brinquedo nos REGs móveis e dedicou algum tempo à escolha de imagens atraentes de computador, para que os participantes fossem premiados se escolhessem determinada imagem por vê-la mais vezes. Eles providenciaram um painel de madeira, iniciaram uma coleção de ursinhos de pelúcia, ofereceram aos participantes lanches e intervalos. Ano após ano, Jan e Duni deram seguimento ao enfadonho processo de coletar uma enorme quantidade de dados, que acabaria se tornando a maior base de dados já reunida em pesquisas de intenção à distância. Em vários momentos, paravam para analisar tudo o que haviam acumulado até então. Em um período de 12 anos e quase 2,5 milhões de experimentações, revelou-se que 52% de todas elas tinham sido na direção pretendida e quase 2/3 dos 91 operadores haviam obtido um sucesso generalizado, influenciando as máquinas da maneira como pretendiam. Isso era verdade, independentemente do tipo de máquina usada. Nada mais fosse a maneira como um participante olhava para uma máquina, o seu poder de concentração, a iluminação, o ruído de fundo ou até mesmo a presença de outras pessoas parecia fazer qualquer diferença nos resultados. Desde que o participante determinasse que a máquina registrasse caras ou coroas, ele exercia alguma influência sobre ela durante um percentual significativo do tempo. Os resultados com pessoas diferentes variavam. Algumas produziam mais caras do que coroas, mesmo quando haviam se concentrado exatamente no oposto. Ainda assim, muitos operadores tinham seu resultado característico. Peter tinha tendência de produzir mais caras do que coroas, e Paul tinha tendência contrária. Os resultados também se inclinavam a ser próprios de cada operador, não dependendo da máquina que estivesse sendo usada. Isso indicava que se tratava de um processo universal. Não ocorria apenas com certas interações ou pessoas. Em 1987, Roger Nelson, da equipe da Pier, e Dean Radin, ambos doutores em psicologia, reuniram os mais de 800 experimentos que tinham sido realizados até aquela ocasião. A combinação dos resultados das pesquisas individuais de 68 pesquisadores, entre eles Smith e a equipe da Pier, revelou que os participantes eram capazes de influenciar a máquina, fazendo com que ela produzisse o resultado esperado em cerca de 51% das vezes, quando o resultado esperado era de 50%. Esses resultados eram semelhantes aos de 2 avaliações anteriores e aos de uma síntese de várias experiências realizadas com dados. Os resultados de Smith continuaram sendo os mais expressivos, graças às experiências que alcançaram 54%, embora 51%
ou 54%, não deem a impressão de ser um resultado tão discrepante, do ponto de vista estatístico, trata-se de um passo gigantesco. Se combinarmos todas as pesquisas no que é chamado de uma meta-análise, como Radin e Nelson fizeram, a probabilidade desse resultado global ocorrer é de 1 trilhão para 1. Nessa meta-análise, Radin e Nelson levaram em conta até as críticas mais frequentes às pesquisas do REGI, no que dizia respeito aos métodos, dados ou equipamentos, definindo 16 critérios pelos quais seriam julgados os dados globais de cada pesquisador, e, em seguida, atribuindo uma pontuação de qualidade a cada experiência. Uma meta-análise mais recente dos dados do REGI, de 1959 a 2000, revelaram um resultado semelhante. O US National Research Council também chegou à conclusão de que as experimentações do REGI não poderiam ser explicadas pelo acaso. O efeito tamanho é um número que reflete o tamanho efetivo da mudança ou do resultado de uma pesquisa. Ele é obtido levando em conta variáveis como o número de participantes e a duração do teste. Em algumas pesquisas com drogas, esse número é obtido dividindo-se o número de pessoas que obtiveram efeito positivo oriundo da droga pelo total de participantes da experiência. O efeito tamanho global da base de dados da PIR era de 0,2 por hora. Em geral, um efeito tamanho entre 0 e 0,3 é considerado pequeno. Um efeito tamanho de 0,3 a 0,6 é médio, e qualquer valor acima disso é considerado grande. Os efeitos tamanho da PIR são considerados pequenos, os das pesquisas do REGI, pequenos a médios. Entretanto, são bem maiores do que os de muitos medicamentos considerados altamente eficazes. Diversas pesquisas demonstraram que o propanolol e a aspirina são muito eficientes na redução de ataques do coração. A aspirina, em particular, tem sido exaltada como uma grande esperança na prevenção das doenças do coração. Não obstante, pesquisas revelaram que o efeito tamanho do propranolol é 0,04 e o da aspirina 0,032, respectivamente, que é mais ou menos 10 vezes menor do que os efeitos tamanho dos dados da PIR. Um dos métodos para determinar a magnitude dos efeitos tamanho é converter esse número na quantidade de pessoas sobreviventes em uma amostra de 100 indivíduos. Um efeito tamanho de 0,03 em uma situação médica de vida ou morte significaria que 3 pessoas a mais em 100 sobreviveram, e um efeito tamanho de 0,3 significaria que 30 pessoas adicionais sobreviveram. Para dar uma ideia hipotética da magnitude da diferença, digamos que no caso de um certo tipo de cirurgia cardíaca, 30 pacientes em 100 geralmente sobrevivem. Digamos agora que pacientes que estão se submetendo à cirurgia recebam um novo medicamento com o efeito tamanho 0,3, o tamanho do efeito da PIR. Oferecer o medicamento além da cirurgia praticamente duplicaria a taxa de sobrevivência. Um efeito tamanho adicional de 0,3 transformaria um tratamento médico que salvara vidas em menos da metade das vezes em um tratamento que funcionaria na maioria dos casos. Outros pesquisadores que usaram as máquinas REGI descobriram que não eram apenas os seres humanos que exerciam essa influência sobre o mundo físico. Utilizando uma variação das máquinas REGI de Jean, um cientista francês chamado René Pioche conduziu uma engenhosa experiência com pintinhos. Assim que eles nasciam, um REGI móvel era marcado neles como sendo a sua mãe. O robô era então colocado do lado de fora da gaiola dos pintinhos, podendo deslocar-se livremente, enquanto Pioche rastreava o trajeto. Depois de algum tempo, a evidência ficou clara.
o robô estava se movendo mais na direção dos pintinhos do que o faria se estivesse perambulando de forma aleatória. O desejo dos pintinhos de ficar perto da mãe era uma intenção inferida que parecia estar exercendo um efeito sobre a máquina, fazendo com que ela se aproximasse mais. Pioche realizou uma experiência semelhante com coelhinhos. Ele colocou uma luz forte no Regimóvel que os coelhinhos simplesmente detestavam. Os dados da experiência foram posteriormente analisados e notou-se que os coelhos conseguiram de fato determinar com sucesso que a máquina ficasse longe deles. Jian e Duni começaram a formular uma teoria. Se a realidade se originava de uma elaborada interação da consciência com o ambiente, então a consciência, à semelhança das partículas atômicas da matéria, talvez se fundamentasse em um sistema de probabilidade. Um dos princípios fundamentais da física quântica, apresentado inicialmente por Luz de Broglie, é que as entidades subatômicas podem se comportar como partículas, coisas definidas com uma localização determinada no espaço, ou ondas, regiões de influência difusas e ilimitadas, que podem circular e interferir em outras ondas. Jian e Duni começaram a refletir sobre a ideia de que a consciência teria uma dualidade semelhante. Cada consciência singular tinha sua individualidade particulada, mas também era capaz de apresentar um comportamento característico da onda, no qual poderia atravessar quaisquer barreiras ou distâncias, trocar informações e interagir com o mundo físico. Em certas ocasiões, a consciência subatômica entraria em ressonância com certa matéria subatômica, ou seja, pulsaria na mesma frequência que ela. No modelo que começaram a formar, átomos de consciência se combinavam com átomos comuns, aqueles, digamos, da máquina Regi, e criavam uma molécula de consciência em que o todo era diferente de suas partes componentes. Cada um dos átomos originais renunciava à sua entidade individual em prol de uma entidade maior, mais complexa. No nível mais básico, a teoria de Jian e Duni estava dizendo que nós e a nossa máquina Regi desenvolvemos uma coerência. Sem dúvida, alguns dos resultados pareciam favorecer essa interpretação. Jian e Duni haviam se perguntado se os minúsculos efeitos que estavam observando com pessoas isoladas se ampliariam se duas ou mais pessoas tentassem influenciar a máquina em conjunto. O laboratório da Peer realizou uma série de experiências usando pares de pessoas, nas quais cada par deveria agir de comum acordo durante a tentativa de influenciar as máquinas. Em 256.500 experimentações, produzidas por 15 pares em 42 séries experimentais, muitos pares também produziram um resultado característico, que não era necessariamente semelhante ao efeito obtido individualmente por cada pessoa. O fato de os membros do par serem do mesmo sexo tendia a exercer um efeito levemente negativo, já que apresentavam um resultado pior do que alcançavam sozinhos. No caso de 8 pares de operadores, os resultados eram opostos ao que eles pretendiam. Pares do sexo oposto, todos os quais conheciam um ao outro, exerciam um poderoso efeito complementar, produzindo mais do que 3 vezes e meia o efeito das pessoas isoladas. E os pares com fortes vínculos, os casais que mantêm um relacionamento, exerceram um efeito mais profundo, que chegou a ser quase 6 vezes mais intenso do que o dos operadores isolados. Se esses efeitos de fato dependiam de algum tipo de ressonância entre duas consciências participantes, faria sentido que os efeitos mais fortes ocorressem entre pessoas que compartilhassem a identidade como irmãos, gêmeos ou casais que estivessem mantendo um relacionamento. A proximidade talvez crie a coerência.
assim como duas ondas em fase intensificavam o sinal, era possível que um casal com um forte vínculo exercesse uma ressonância especial que acentuaria seu efeito conjunto sobre a máquina. Alguns anos depois, Dunne analisou a base de dados para verificar se os resultados diferiam de acordo com o sexo do participante. Quando ela dividiu os resultados entre homens e mulheres, constatou que, no geral, os homens eram mais competentes em conseguir que a máquina fizesse o que eles queriam. As mulheres, em média, exerciam um efeito mais intenso sobre a máquina, mas não necessariamente na direção que desejavam. Depois de examinar 270 bases de dados produzidas por 135 operadores em 9 experiências entre 1979 e 1993, Dunne descobriu que o sucesso dos homens ao tentar influenciar a máquina era igual, quer estivessem tentando obter caras ou coroas. As mulheres, por outro lado, tinham sucesso ao tentar influenciar a máquina a registrar caras, mas não coroas. Na verdade, a maioria das tentativas delas de fazer com que a máquina produzisse coroas falhava. Embora a máquina se afastasse da probabilidade, ela o fazia na direção oposta ao que elas pretendiam. Às vezes, as mulheres produziam melhores resultados quando não estavam se concentrando completamente na máquina, fazendo outras coisas ao mesmo tempo, ao passo que a rígida concentração parecia importante para o sucesso dos homens. Isso pode fornecer alguma evidência subatômica de que as mulheres são mais competentes na execução de multitarefas, ao passo que os homens são mais eficientes com o foco concentrado. Pode ser que, de uma maneira microscópica, os homens exerçam um impacto mais direto no mundo, enquanto os efeitos das mulheres são mais profundos. Aconteceu então uma coisa que obrigou Jahn e Dunne a reconsiderar a hipótese a respeito da natureza dos efeitos que estavam observando. Em 1992, a Peer havia se unido à Universidade de Giessen, ao Instituto Freiberg, para criar o Mind Machine Consortium. A primeira tarefa do consórcio foi reproduzir os dados originais da Peer, que todo mundo pressupunha que iria prosseguir como algo natural. No entanto, quando os resultados dos 3 laboratórios foram examinados, eles deram impressão de ser à primeira vista um fracasso, pouco melhores do que a probabilidade de 50% que ocorre quando apenas o acaso é levado em conta. Ao descrever os resultados de maneira minuciosa, Jahn e Dunne notaram algumas estranhas distorções nos dados. Nos gráficos estatísticos é possível mostrar não apenas qual deveria ser a média, mas também até onde os desvios deveriam se afastar da média. Com os dados da Mind Machine, a média estava exatamente onde estaria com o resultado casual, mas quase nada mais estava. O tamanho da variação era muito grande e o formato da curva sino era desproporcional. No todo, a distribuição estava bem mais distorcida do que estaria se o resultado se devesse apenas ao acaso. Algo estranho estava acontecendo. Quando Jahn e Dunne examinaram mais detalhadamente os dados, o problema mais óbvio estava relacionado com o feedback. Até aquela ocasião, eles tinham operado com base na suposição de que fornecer um feedback imediato, ou seja, informar ao operador como ele estava se saindo no trabalho de influenciar a máquina, e de que oferecer um mostrador atraente ou uma máquina com a qual as pessoas de fato pudessem se envolver seria uma ajuda crucial na produção de bons resultados. Isso amarraria o operador ao processo e o ajudaria a entrar em ressonância com o dispositivo. Eles acharam que para que o mundo mental interagisse com o físico, a interface, um visor atraente, era crucial para romper a linha divisória. No entanto, com os dados do consórcio,
eles compreenderam que os operadores estavam se saindo igualmente bem e às vezes melhor, quando não tinham nenhum feedback. Uma de suas outras pesquisas, chamadas ArtReg, também não conseguiram obter resultados globais significativos. Jian e Duni decidiram então examinar essa pesquisa de forma um pouco mais detalhada, à luz dos resultados do Mind Machine Consortium. Usaram imagens atraentes em um computador que se alternavam de modo aleatório. Em um dos casos, essa pintura na areia dos navarros era trocada pela figura de Anubis, o antigo juiz egípcio dos mortos. A ideia era fazer com que os operadores determinassem que a máquina mostrasse uma quantidade maior de uma ou de outra. A equipe da PIR partira de novo do princípio de que uma imagem atraente funcionaria como incentivo, isto é, a pessoa seria recompensada pela intenção de ver uma quantidade maior da imagem que preferia. Depois de examinar os dados da pesquisa, em função do aparecimento das imagens, aquelas que haviam gerado os resultados mais bem-sucedidos se encaixavam em uma teoria semelhante à arquetípica, à ritualística ou à religiosamente iconográfica. Esse era o domínio dos sonhos, do inexprimível ou do não articulado, imagens que, devido à sua estrutura, eram concebidas para mobilizar o inconsciente. Se isso era verdade, a intenção estava vindo das profundezas do inconsciente, o que pode ter sido a causa dos efeitos. Jian e Duni compreenderam o que estava errado com suas suposições. Empregar dispositivos para fazer o participante funcionar em um nível consciente talvez estivesse atuando como uma barreira. Em vez de aumentar a percepção consciente entre os operadores, eles deviam estar diminuindo-a. Esse entendimento fez com que eles aperfeiçoassem suas ideias a respeito de como os efeitos que tinham observado no laboratório poderiam ocorrer. Jian gostava de chamá-los de seu trabalho em andamento. Parecia que a mente inconsciente, de algum modo, tinha a capacidade de se comunicar com o mundo físico, subtangível, o mundo quântico de todas as possibilidades. Esse casamento entre a mente informe e a matéria então se agravava e formava algo tangível no mundo manifesto. Esse modelo faz muito sentido se também abraçar as teorias do campo de ponto zero e da biologia quântica apresentadas por Pribram, Pop e outros. Tanto a mente inconsciente, um mundo de antes do pensamento e da intenção consciente, e o inconsciente da matéria, o campo de ponto zero, existem em um estado probabilístico de todas as possibilidades. A mente subconsciente é um substrato pré-conceitual do qual os conceitos emergem, e o campo de ponto zero é um substrato probabilístico do mundo físico, e a mente é a matéria no que há de mais fundamental. Nessa dimensão subtangível, possivelmente, com uma origem comum, faria sentido se houvesse uma probabilidade maior da interação quântica. Às vezes, Jian brincava com a ideia mais radical de todas. Quando penetramos bastante no mundo quântico, talvez não haja nenhuma distinção entre o mental e o físico. É possível que só exista o conceito. Talvez seja apenas a consciência tentando encontrar significado em uma enorme quantidade de informações. É possível que não haja dois mundos tangíveis, talvez só exista um: o campo e a capacidade de a matéria se organizar de modo coerente. Como Pribram e Hameroff teorizavam, a consciência resulta da superradiância, uma cascata ondulante de coerência subatômica. Quando partículas quânticas individuais, como os fótons, perdem a individualidade e começam a agir como uma única unidade, como um exército que chama cada soldado para as fileiras. Como todos os movimentos de quaisquer partículas energizadas de todos os processos biológicos estão refletidos no campo de ponto zero,
a nossa coerência se estende para fora, para o mundo. Segundo as leis da física clássica, em particular, a lei da entropia, o movimento do mundo inanimado ocorre sempre em direção ao caos e à desordem. No entanto, a coerência da consciência representa a maior forma de ordem conhecida na natureza, e as pesquisas da Peirce indicam que essa ordem pode ajudar a moldar e criar a ordem no mundo. Quando desejamos ou pretendemos algo, ato que requer uma grande dose de uniformidade de pensamento, a nossa própria coerência pode ser, em certo sentido, contagiante. No nível mais profundo, as pesquisas da Peirce também levam a crer que a realidade é criada por cada um de nós apenas pela nossa atenção. No nível mais baixo da mente da matéria, cada um de nós cria um mundo. Os efeitos que Jung havia sido capaz de registrar eram quase imperceptíveis. Era cedo demais para saber por quê. Ou o equipamento ainda era excessivamente rudimentar para captar o efeito, ou ele só estava captando um único sinal, quando o verdadeiro efeito ocorre a partir de uma vastidão de sinais, uma interação de todas as coisas vivas no campo de ponto zero. A diferença entre os seus resultados e os mais elevados registrados por Smith sugeriam que essa capacidade estava espalhada pela população, mas era como uma habilidade artística. Certas pessoas tinham mais aptidão para aproveitá-la. Jung constatou que esse processo exercia minúsculos efeitos sobre os processos probabilísticos, e que isso talvez explicasse todas as histórias bastante conhecidas a respeito das pessoas terem efeitos positivos ou negativos sobre as máquinas. Porque, em alguns dias ruins, os computadores, telefones e máquinas copiadoras apresentam defeitos. Poderia talvez até explicar os problemas que Benveniste tivera com o robô dele. Tudo indicava que tínhamos a capacidade de estender nossa coerência para o ambiente. Por intermédio de um simples ato da vontade, éramos capazes de criar a ordem. Isso representava uma quantidade quase inimaginável de poder. No nível mais rudimentar, Jung provara que, ao menos no nível subatômico, de fato, existia algo como a mente sobre a matéria, mas ele demonstrara uma coisa ainda mais fundamental acerca da poderosa natureza da interação humana. Os dados do Regi ofereciam uma minúscula janela para a essência da criatividade humana, a capacidade de criar, organizar e até mesmo curar. Jung tinha sua evidência de que a consciência humana possuía o poder de ordenar dispositivos eletrônicos aleatórios. A questão que agora se apresentava diante dele era o que mais poderia ser possível.